O Felipe ele já é um cara especial, né? Da época que jogava, inteligência, estudioso, gostava de falar sobre como ser treinador. Só que tem uma diferença do cara ser muito inteligente jogando. E como foi trabalhar com o Tite, cara? Cara, foi sempre muito bom, muito gostoso. É, ele é um cara metódico, só que é um cara muito aberto, assim. Todo mundo tem suas teimosias. Lógico. Ainda mais treinador. Mas tomar a decisão de treinador nunca é fácil, né? Mas sempre foi muito gostoso, sim, de verdade. No Inter ele estava voltando pro mercado de um tempo difícil dele. Sim. Depois ali do Atlético Mineiro. Isso. Então realmente foi gostoso. Porque ele não é um cara do mal, não, cara. Ele é um cara do Não, bem, é um sim. cara que tem a cabeça aberta, você conversa, professor, e um plano B, de repente fazer isso. Então é gostoso, cara. Ele tem ótimas ideias Troca de bem, futebol, troca bem. E a troca sempre faz bem. É lógico. Você gera importância para os seus comandados. Ele é firme quando tem que ser. Ele é um cara transparente quando tem que ser. Você gostando ou não é outras coisas. Mas foi muito bom, foi muito gostoso e foi vencedor, né, cara? Pô. Parceria mais do que vencedor. Pois é, porque a expectativa dentro do Flamengo, quando ele foi contratado, era a mesma. Cara que sabe unir, que consegue tirar o melhor dos jogadores e tal, mas nessa passagem do Flamengo ele não foi feliz. Na minha visão, assim, ele não foi bem. Acho que ele quis implementar muito um estilo de jogo próprio, sendo que o Flamengo tem um estilo diferente de jogo. Isso é a minha visão. Mas eu queria saber de você, que trabalhou e conhece bem o Tite, foi campeão com ele, trabalhou em 2 clubes diferentes, ganhou nos 2. O que você acha que não deu certo nessa passagem dele no Flamengo? Isso tudo no futebol eu acho que também pode acontecer até com os bons. Lógico. Se for olhar, o Tite quando chegou, ele deu aquela calmada num ambiente conturbado. Em um ano ruim do Flamengo. Sim, pós-Sampaoli e Lesões, tal. os grandes jogadores não produzindo e tal. Então ele consegue fazer o time terminar bem o ano até uma vaga para Libertadores e terminar ali até com o sonho de brigar pelo título. Perdeu Sim. alguns jogos importantes. Sim. E a expectativa era, não, tá se formando isso, o clube tinha uma deficiência física, né? Para poder fazer, às vezes, um jogo que ele gostaria, mas ele trouxe um padrão de proteção importante para o time. Então, isso é o primeiro ponto para a maioria dos treinadores. Eu começo de trás para frente. Até porque o talento, ele vai em algum momento acontecer. Uhum. E se a gente for olhar o Tite como profissional, ele até quando ele veio em 2013 no Corinthians, que ele saiu, 2014 ele ficou um ano, porque ele fez algumas viagens, umas trocas, e aí ele faz um Corinthians jogar no 2015, um futebol que eu falava, caraca, professor, com vontade de trabalhar, o que tem de novo, o que trouxe de novo, além das características dos jogadores. Lógico. Aí ele falou, pô, aparece lá, até quando ele estava na seleção, fui assistir um treino ou outro e sempre foi gostoso trocar com ele nesse sentido. E aí, quando ele vem pro Flamengo com esse talento todo, depois do trabalho que ele fez na seleção, tem muita gente que fala que eu vi um trabalho muito bom dele. Não ganhou a Copa do Mundo. Só que da maneira que ele se classificou para essas eliminatórias, quase nunca tinha acontecido. Sim. Tanta dificuldade que a gente está tendo Tanta agora, dificuldade. Então ele fez um processo, ciclos, o primeiro metade de uma Copa, que perdeu para a Bélgica, sim, teve aquela situação. Depois o ciclo para a Rússia também foi muito bom. Foi frustrante não vencer. Mas ele fez o Brasil jogar futebol. Era um Brasil seguro, mas era um Brasil que tinha movimentos, que tinha jogo, sim, tinha conteúdo. Tanto que chamou a atenção do mundo. Isso. Gerou uma expectativa no mundo dessa seleção brasileira na Copa do Mundo. Isso é inegável. Isso. O fato de perder não anula isso tudo. Só que no Flamengo, realmente, a gente esperava que fosse acontecer, mas não aconteceu. Né? Não teve essa fluidez. Eu acredito que um dos pontos pode ter pesado muito foi essa relação com o Gabigol. De repente faltou um pouco de habilidade, por isso ele tem direito de às vezes não querer o atleta, né? Ele não levou para a Copa do Mundo, teve aquela resposta do Gabigol depois do título, então ficou algo mal resolvido e pelo jeito não se resolveu. Continua mal resolvido. E aí da maneira às vezes que pode ter sido lidado, e a gente não está no dia a dia, mas olhando tudo e conhecendo bem o Tite, se não conseguiu
tirar o Gabigol, ele tinha que contar com ele. Pode ser que a diretoria estava esperando, até querendo que o Gabigol não ficasse, mas querendo que o Tite mandasse embora. Vamos dizer. Isso pode ter acontecido. Possivelmente. E às vezes ele também pode ser que estivesse esperando que o Gabigol saísse ou estivesse sendo trocado. A impressão que eu tenho. E isso acabou criando-se um desgaste com torcida. Porque esse grande ídolo, você tem que conseguir lidar. E o Gabigol jogou muito pouco. Aí sempre foi falado assim, o Gabigol... o Gabigol tem a margem dele, a parcela de culpa, fato. Porque o atleta também pode não gostar, mas ele não pode nunca desanimar. Lógico. Então ele, quando os poucos que ele jogou, não foi bem, né? Tanto que quem recuperou ele foi o Felipe Luiz para aquele finalzinho. E ele é um cara também que, meu filho, ele tem personalidade, não é fácil de lidar. E pro cara também é frustrante ele ficar nisso. Aí teve toda a situação dele com a diretoria, que pelo jeito acordou, apertou a mão e depois voltou atrás, então juntou um pouco de tudo. Teve momentos dele colocar o Gabigol porque o Pedro machucou e ele deu prioridade pro Carlinhos, entende? Então acho que essa relação com o Gabigol, pelo jeito, parece sim, para mim faz sentido, que atrapalhou bastante nisso. Eu também acho. E acho que, na verdade, também a questão do estilo de jogo dele não se encaixar tanto com o Flamengo. E eu lembro que eu fazia algumas críticas, eu dizia assim, cara, o Tite é um cara muito inteligente, ele vai entender. Quando o Flamengo ganha de 6-1 do Vasco, a melhor atuação do Flamengo desde 2019, com o Jorge Jesus, na minha visão, eu pensei assim, eu falei, cara, agora ele achou. Agora ele entendeu o que é o Flamengo. Ele entendeu que o Flamengo não é o time do 1-0. Não tem problema nenhum. Você foi campeão com o time de 1-0. Ok. Mas o Flamengo não é esse time. E ele entendeu, na minha visão, ele falou, agora ele entendeu. Aí voltou, teve as saídas. Mas o Flamengo jogava melhor quando estava com metade do time fora do que com o time todo titular, entendeu? E aí foi perdendo força, né? Foi, Porque cara. começou o ano até bem, só que tem aquele negócio de início de ano você falar dos adversários, que não tomava gol. Foi jogando assim, joga um time, joga outro e tal. Só que a hora que chega no momento de desafios maiores, a gente imaginava assim, acho que até o time, né? Esperava produzir sim um pouco mais e aí acabou não acontecendo com tudo que pode ter acontecido. O fato é que o campo não deu uma resposta que todo mundo realmente esperava. Pois é, e aí eu te pergunto do Felipe Luiz. Felipe Luiz agora está fazendo um excelente início de trabalho, porque tem meses que ele começou a ser treinador de futebol profissional. Já tem um ano, já tem mais de um ano. Treinador, mas futebol profissional, um ano. Menos de um ano. E, cara, tá menos derrota que título, que troféu. Porra, uma derrota só, né, até agora, e é logo no começo do trabalho. E a gente vê um cara que tá trabalhando ofensivamente muito bem, defensivamente também, o Flamengo toma poucos gols. Eu até vi o Thiago Leifert falando uma coisa, agora, não sei se você viu, falou ontem, hoje, tava até brincando com o Paparazzo, que é enfim, um amigo nosso aqui que cobre o Flamengo, e a gente tava falando sobre isso, que o Thiago Leifert fala assim, ele fala que o Flamengo tem dois caminhos, do estilo que o Felipe Luiz está mandando o time, pressionando muito, do início ao fim, não sei o quê. Só que ele não fala qual é o outro caminho, porque ele fala assim, é o caminho porque o Flamengo tá jogando muito tempo na pressão e os jogadores estão estourando, então o caminho que ele indica é que o Flamengo possa, com esse estilo de jogo, não sobreviver até o fim do ano, porque, enfim, tá tendo resultados de lesão e tudo mais. Mas eu falei até pro Paparazzo, ele não tá considerando o outro caminho, que é o seguinte, dá certo, o Flamengo tem um elenco largo, vai provavelmente se reforçar e pode ser campeão dominando tudo. Então, assim, não é fácil, nada é fácil. Eu sei que não é. Mas o que você tá achando do trabalho? O que você acha disso que o Thiago Leifert falou? Enfim. Eu tô achando um trabalho, assim, espetacular. E por quê? Porque às vezes o Felipe ele já é um cara especial, né? Da época que jogava, inteligência, estudioso, gostava de falar sobre como ser treinador. Só que tem uma diferença do cara ser muito inteligente jogando. Lógico. De você analisar assim de fora e questionar e de repente tentar conjecturar o que eu faria nessa situação ou não. E daí você pegar realmente um time e você ser responsável para como colocar suas ideias
dentro de campo e fazer isso acontecer. Né? Então, somente o estudo ele é super importante, só que a hora que chega de você, que é você que vai quantificar essa carga, como que você vai fazer seus trabalhos táticos e técnicos dentro dessa carga, para ver se isso vai funcionar. Quando o Flamengo aposta nele, é algo espetacular. Porque também tem aquela questão que nem todos os ex-jogadores terminam a carreira e conseguem ter sucesso. E o negócio dele ser velho para jogar futebol, aposenta, e ser muito novo um trabalho dentro de um Flamengo, ele começa no 17, tanto que ele fala, a gente se encontrou em algumas conversas, a gente foi pra seleção junto, é um cara super querido. Ele é um querido. É um querido, pessoa espetacular. Ele acaba, de repente, falando assim, poxa vida, cara, do lado de cá, de fora, eu tive mais dificuldade, lógico que tem aquela questão da validação para tudo que você tem de futebol, de treino que eu vou fazer, deu certo ou não. Vou repetir isso, essa é a linha, não é. Isso os atletas estão conseguindo compreender e executar. Eles estão aceitando essa forma, então tudo precisa de dias para experiência. Sim. E ele falava assim, a maior dificuldade é eu enxergar o jogo como treinador do lado do campo do jeito que eu sempre enxerguei. Sim. Ou vendo na televisão e tal. Porque ali você tem que tomar suas decisões. Isso. Só que isso veio vindo. Aí o Flamengo aposta nele de novo sobre a questão do sub-20. E essa aposta traz ele de novo um desafio. São jogadores diferentes, no espaço curto de tempo. E ele consegue as validações, as certezas que ele precisava. Só que sim muito pouco, né, para você realmente dominar. Só que toda a experiência dele vivida tem muito valor nesse momento. Né, de tudo que ele passou, de todas as escolas que ele teve, de situações que aconteceram que você fala, eu posso resolver assim. Que tudo isso precisa de tempo e você vai se moldando cada vez mais a tudo que a carreira de treinador vai pedir. E aí chega nesse momento que o Tite começa esse questionamento e começam a colocar o nome dele na parada, também é algo louvável que o Flamengo fez. Por mais competente que ele seja, não é fácil. Não, de jeito nenhum. E ele, como atleta e ex-atleta do Tite, imagina a situação dele falar assim, puxa vida, como é que eu vou assumir, cara? O cara tá saindo, eu tô começando. Então foi muito difícil. E aí vem uma surpresa muito grande, por isso que eu falo que é extraordinário. Porque eu acredito que o trabalho, sim, ele precisa de tempo. Só que é natural também de você ver se isso vai demorar muito tempo ou não. Sim. E ele consegue dar uma resposta com esse mesmo Flamengo, que estava num jogo mais burocrático, entende? Alavanca mais puxada. Ele já dá uma resposta instantânea. Porque assim, é um jogo totalmente diferente? Parece que é totalmente diferente. Só que às vezes o treinador ele tenta fazer isso, só que alguma coisa acontece que a engrenagem não funciona. Então, isso também valida de novo aquilo que ele fala na primeira entrevista dele, que ele falou, eu não vou abrir mão de alguns riscos. Eu quero meu time assim, e é assim que eu vou fazer, e vou me moldando para que eu possa, mesmo correndo risco, eu tenha mais chance de ganhar. E aí dá para perceber dele ser diferente também como treinador, porque às vezes ele passou a se comunicar muito bem, ele começa a recuperar jogador igual o Gabigol e o Wesley. Ele tem aquela decisão firme de tirar o Fabrício Bruno, que não era fácil, para colocar o Ortiz, que daí também não é difícil, né? Sim. Mas aí ele consegue fazer e construir uma dinâmica de jogo onde o time compra essa ideia e executa com coragem o tempo todo e vai disputar decisões, pô. Não é fácil você chegar num grupo onde você foi ex-colega deles ontem e você ter que tomar decisões. Os caras admiravam ele, isso já é um ponto. Mas de você ter a linguagem e a segurança de fazer isso, acaba fazendo com que no espaço muito curto, instantaneamente, faz a gente pensar por que não treinadores novos, como treinador igual ele, não podem ter oportunidade. Para um futebol que às vezes tem dificuldade de se regenerar,
nesse nível como treinador, e chega um cara como ele, que já causa um impacto no futebol brasileiro, mostrando para muitos treinadores que você pode sim dar uma resposta. Cada caso é um caso. Lógico. Mas não basta você só falar que você tem um monte de jogador bom que fica fácil. É só jogar a camisa e o colete que... Não é assim. Renato não conseguiu, Então, por exemplo. Então ele colocou algo. E outra coisa que eu acho espetacular é de fazer... Você percebe que ele convence os caras, né, a fazerem isso. E os caras executam jogos praticamente, ou 95% dos jogos, esses jogadores do Flamengo, é fazer um jogo ativo, protagonista, Até o limite, querendo vencer e fazendo tudo aquilo que você percebe. Pô, tem mão do treinador aí. Então, pra gente, com certeza a gente ganha. Ele só vai melhorar ao longo do tempo. Né? Eu também acho. Mas ele passou a ter também insegurança. Porque vamos dizer que não desse certo, ele ia falar, caramba, será? Né? Ele ia ter uma certa incerteza nisso no profissional. Pronto, ele acaba realmente trazendo algo que fala, poxa vida aí, o Flamengo ajudou a gente conquistar e ter mais um treinador brasileiro de altíssimo nível. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro Olha aí, ó. Bet. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na Então, descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá. Entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma moral essa lá. casa é bem legal, viu? Pois é, eu também penso exatamente, cara. Eu acho que pro futebol brasileiro é muito importante que o Felipe Luiz desse. Até lógico que os rivais querem que se foda. Mas pro futebol brasileiro isso é uma talvez possa representar um resgate da nossa origem, não só de bons técnicos, mas de um futebol ofensivo. E eu conversei com o Boto, aliás, o Boto tem um grande papel, o Zé Boto, que é o Sim. diretor de futebol, tem um grande papel nesse trabalho, porque ele dá um respaldo. Ele tem a sensibilidade, a coragem, e fala, opa, cara, eu tô vendo. E daí que Exato. ele tem, né, que ele tá saindo, é o primeiro trabalho dele. Exatamente, é o primeiro. E ele fala, ele dá confiança, eles trocam muita ideia, eles conversam muito. E assim, o Boto falou, a escolha é minha, e eu escolhi ele. Aí, E a diretoria também iria bancar Sim. isso, porque também já tinha essa admiração, mesmo que Sim. trocado a diretoria. mas né? se o Boto determinasse a troca, ele ia sair. O que acontece é o seguinte, o Boto falou isso pra mim, ele falou assim, eu vi o Felipe Luiz trabalhando como poucos eu vi. O Felipe Luiz porque trabalhar muito nem sempre é trabalhar bem. Ele trabalha muito e trabalha muito focado no jogo, ele entende, ele não só faz uma boa leitura, mas ele estuda os caras. Ele é obcecado. Ele é obcecado. Só que ele tem a leitura pra tudo isso. Mas tá bom, eu posso entender o jogo melhor ou pior, porque tem gente que vê mais detalhes Uhum. e tem gente que menos. Isso. Faz parte. Ele é um cara realmente fora da curva, podemos dizer. Só porque ele estuda bastante, não. Porque Não. daí tem a questão da execução. Isso. É que treino que eu vou fazer para aquilo acontecer no campo. E você, falo de novo, você fazer esses jogadores terem tesão para competir desse jeito o tempo todo. E você percebe que os caras têm, eles fazem um jogo parece que alegre, leve, Sim, né? sim. E com compromisso, sim. né? Porque assume essa responsabilidade. Então, esse lado que ele traz hoje, eu tenho certeza que muitos têm vontade de falar, poxa vida, eu queria acompanhar uma semana de treino do Felipe, como que ele faz. Aí ele vem disputar uma decisão, por que tem diferença? Você pegar o Felipe, tudo que ele viveu como atleta e conquistou, no nível que ele conquistou, você concorda que ele tem, mesmo sendo treinador muito jovem, né? Ele consegue ter uma sabedoria e uma consciência de como preparar um time para uma decisão que Sim. é totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? Totalmente eu falo porque você tem um espírito ali, detalhes de emocional, de não cair em catimba, de como que você vai lidar aqui, como que você vai lidar assado, tem diferença. Só que toda essa bagagem dele fez diferença. Sem dúvida. Né? Traz para ele segurança e os caras sabem porque dentro do campo ele fazia isso, ele falava isso, ele comunicava isso, então ele tem essa admiração. Por isso que o líder, primeiro de tudo, você precisa conquistar essa admiração do seu comandado, né? E isso é com inteligência, com sensibilidade, com conteúdo, Uhum. né? Sim. Então a gente vem de uma geração que às vezes o tipo de treinamento a gente tinha bem poucos, 5, 6 tipos de treinamento. Às vezes não é o problema, você ter um limite menor. Porém, para o crescimento desses seus atletas,
Tem várias formas de você desenvolvê-lo. Que Sim. pode ser na mesma batida, com mais parte física, com menos parte física, mas você tem que fazer. Isso treinadores de base têm que fazer, mas a gente vê que muitos falham porque querem um resultado. E você conseguir resultado com isso que o Felipe está fazendo, ele tem uma probabilidade maior. Tem garantia disso? Não, porque naquele dia você pode encontrar um adversário melhor que você. Naquele dia decisivo você pode falhar mais do que você falhou nesse período todo. Sim. Né? Mas é legal como ele tem segurança nisso que ele faz. Como ele tem essa certeza que ele passa até de assumir. Nós temos o melhor elenco da América do Sul. E nós temos que assumir isso. Vamos ganhar sempre? Não. Aí tem as variáveis. Então a gente precisa trabalhar dessa maneira para isso se realizar. Cara, perfeito. E ainda tem outro detalhe que eu também conversei com o Boto. E eu vi a primeira entrevista do Boto, quando ele vem pro Flamengo, ele fala que parece pretensão. Parece pretensão no primeiro momento ele dizer que o futebol brasileiro precisa resgatar a sua essência. Parece, mas não é. Porque a gente, durante muito tempo, por pressão de empresário, por questão de negociação, a gente forçou muito a barra para criar um futebol, para jogar um futebol, para desenvolver jogadores que não são a essência do futebol brasileiro. Ele volantão forte, parrudo, que Parece que aquele jogo com mais medo de perder do que, né? Esperando um erro. É isso. Então, esse não é o nosso perfil. Mas a gente passou um tempo, e aí também tem as características dos treinadores. sei. Lógico que um, às vezes, diferente do outro. Sempre passando por uma certa organização e respeitando também o limite de cada um, até pelo que ele teve ao longo do tempo dele. Só que a gente passou, assim, um período querendo europeizar muito essa questão tática, que sempre foi importante. Só que a gente pega dos maiores treinadores nossos, que a gente vai falar, até dos que a gente pegou mais recente, que você pegar um Tele, você pegar um Luxemburgo, aí você vai pegar, de repente, um Filipão, aí vai vir Tite, Abel Braga, Muricy, todos com uma certa diferença. Né? Parreira, realmente, Zagallo. E ao mesmo tempo você precisa se regenerar, isso aí é normal. Tem pensamentos diferentes, que esses caras trazem uma escola que vai ajudar muito na base de muitos e vai te fazer repensar ou pensar em coisas para você acrescentar nisso que tem. Sim. Mas a parte tática sempre teve. Agora o perfil do atleta, de você querer de repente não encorajá-lo, não tentar evoluí-lo, de jogar em mais de uma função e de querer pesar muito mais a questão da marcação e abrir mão desse ataque, foi um período que a gente passou assim. Pois é, então a gente precisa se livrar disso, Alex. Na minha visão, cara. E precisa de novos profissionais, é isso. Então, essa é a importância do Felipe Luiz, essa é a importância do que o Boto fala, que ele não vai só olhar para o futebol profissional, que ele vai olhar para a categoria de base, que ele vai botar que a categoria de base jogue que nem o profissional. Hoje existe, meu filho tá jogando bola, né, assim, tem 8 anos, é claro que a gente não sabe o que vai acontecer, mas ele joga muito bem, ele tem um destaque no time dele, que é o Arouca, que é um time aqui do Rio, que é um time que disputa futsal muito bem, forte o time, é sempre a quinta ou sexta força depois dos grandes. Então, assim, ele tá querendo, a gente tá indo, né? E eu vejo muito isso, cara, eu converso com os treinadores dele, eu falo, gente... porque uma vez, inclusive, numa final, eles trouxeram meninos que não estavam jogando só porque jogavam em times grandes, não sei o que. Eu falei, cara, não faz mais isso. Eu prefiro perder. E eu tenho certeza que no futuro eles vão pensar da mesma forma, porque eles são pequenininhos, não tem como decidir. Perder uma final com um time inteiro, junto, que jogou do início ao fim, do que ganhar uma final porque foi reforçado. Não faz sentido. A evolução, a derrota, faz parte do aprendizado. Assim como a vitória, mas eles têm que ganhar. É muito frustrante. Todo mundo ficou meio assim, porque ganharam a final, mas ganharam porque também teve essa ajuda, né, de fora. E não consegue daí ter essa leitura. Exatamente. Então, assim, existe muita pressão para vencer na base, cara. A base é para formar. Vencer faz parte, mas a base é isso muitas vezes é criminoso. Só que a gente tem que entender que os profissionais, eles são muito responsáveis por muitas coisas. Quem capta, eu acho importantíssimo.
Porque se eu captar características erradas, porque aquele clube, aquele treinador pede esse tipo de perfil, eu vou de repente perder uma geração porque eu tô dando foco numa outra coisa, né? Isso aí é um ponto. Quem treina tem que saber que realmente ele pode e deve construir algo com a cabeça dele, com todas as informações que ele tem que pegar para ele poder ter condição de falar assim, eu vou jogar dessa maneira, mas eu domino isso. Domino detalhes, eu consigo acrescentar para os caras fazerem isso. E muitos não têm essa expertise, por mais que assistam ou por mais que estudem, assistam, troquem ideia, às vezes eles não vão conseguir fazer um jogo que o Felipe Luiz pensa e enxerga. Sim. Ah, eu vou jogar com uma marcação alta, eu vou ser protagonista do jogo. Você ser protagonista, você também não quer dizer que você só vai fazer isso sem você ter peças. Isso. E só vai vencer. E você não vai conseguir evoluir esses Exato. caras e tal. Pra você falar assim, eu vou marcar pressão. Tem gente que parece que não tem técnica pra você marcar. Tem encaixes melhores, tem gatilhos melhores, tem a técnica pra você roubar a bola ou não, tem a técnica pra você jogar com o corpo do adversário, que o corpo fala, mas de você entender isso, de mostrar no vídeo detalhes que o treinamento ele vai executar, mas o vídeo é um baita treino. Só que tem gente que não enxerga tudo isso e não consegue fazer, daí coloca a culpa que, eu tenho que trabalhar pelo resultado. Ué, eu trabalhar de uma maneira A ou de uma maneira B, eu vou querer vencer. Isso. Nós temos que formar vencedores. Beleza, eu concordo. Mas, eu quando eu tava na base do Corinthians, era um negócio assim, eu quero que vocês trabalhem tudo que é pra trabalhar. Se vocês perderem ou não ganharem trabalhando tudo que é pra trabalhar nesse atleta, não vai ter problema. Exato. É Agora, isso. vocês perderem sem fazer tudo isso, a derrota ela vai ter um peso. Porque daí a derrota mostra uma falta, né, que a gente tá Sim. percebendo e a gente tem que perceber. Faltou algum elemento, né? Então, nem todo mundo vai ser especial. A gente vai ter sempre uma parcela menor de treinadores que consegue realmente fazer tudo isso. E por isso que nem todos vão estar trabalhando em times grandes. Ou quando tiver uma oportunidade, vai ter essa resposta que vai ter um limite. É lógico. Como o Brasil é um país muito de moda, o futebol de uma forma geral, mas o Brasil, eu tenho absoluta certeza que se no final do ano o Felipe Luiz bater campeão, sei lá, de alguma coisa grande, Libertadores, já ganhou a Copa do Brasil, ganhou uma Libertadores, um brasileiro, isso pode, de certa forma, guiar o futebol brasileiro, de repente, a partir do ano que vem, para buscar treinadores que tenham essas mesmas características mais ofensivas e o futebol brasileiro volte às vezes. Porque eu tive com o Melo aqui, que foi do Luxemburgo muito tempo, baita preparador físico. Mestre. E a gente falou sobre essa questão da europeização, enfim, é uma palavra que nem existe, tão foda, do futebol brasileiro, cara. E a gente falou sobre isso, cara. A gente não tá formando, a gente tá formando para vender. A gente não tá formando. O europeu sempre criticou o brasileiro no futebol, que era o brasileiro que era indolente, malandro, não tinha respeito indisciplinado, até taticamente, né? Dizendo dentro do campo, taticamente, não só fora. E sempre contratou os brasileiros Pela sua individualidade. Então, porque é aí que tá a habilidade de quebrar linhas, que é justamente o que o estilo europeu tá fazendo hoje muito bem, e a gente não tem, pô. Por isso que tá se jogando muito pelas pontas. Eu não vejo problema de você fazer trabalhos, às vezes tem gente que fala, mas só faz trabalho reduzido. Não, o reduzido ele tem um propósito. De você reagir rápido, de você pensar e raciocinar rápido, tem que dominar bem, você tem que passar bem, você tem que estar pensando atento o tempo todo, porque o jogo, apesar do campo ser grande, ele é feito nos pequenos quadrantes ali, Isso, assim, né? isso. É sempre sob pressão. Uhum. Só que esse é uma parte do trabalho, é um tipo de trabalho para você evoluir tudo isso. Só que você tem que realmente também sair desse micro pro macro, você tem que saber. Isso. Eu posso colocar um coletivo com muita informação ou um coletivo que eles jogam e eu vou torcer para ir se encaixando, sabe assim, né? Pra dar sorte. Não posso querer jogar igual o Luxemburgo, sendo que o Luxemburgo pensava de uma maneira que eu não vou conseguir. É isso. O Klopp, o Guardiola, é a mesma coisa. Você tem que se desenvolver diante daquilo que você pensa. Aquilo que o Jesus fala assim, tudo foi eu, o que eu faço foi tudo eu que criei e aconselho todo mundo. É lógico, você não vai conseguir copiar. Isso. Porque eu posso querer dar um treino
que eu não domino aquilo e ele vai ficar faltando informações. E o atleta, ele pesca isso. Então você tem que ir pro treino muito bem preparado, você tem que dominar isso. Aí você vai no jogo pensar, fazer uma troca por uma troca. Igual a gente assistindo de fora, dizer, pô, por que não pôs fulano? Porque no treinamento o cara viu que foi isso. Funcionou Como eu melhor ajustar algumas coisas dentro do campo, Sim. você tem que saber para você poder mexer. Porque para mim, o jogo de futebol, ele não é um jogo enrijecido. Para mim, ele é mutacional. Sem dúvida. Porque tem variáveis que vão acontecer. Às vezes você vai jogar com aquele adversário que você estudou ele, só que contigo ele vai jogar melhor do que ele já jogou. E aí? Então você tem que ser adaptável, o atleta ele tem que saber. Então você tem que criar trabalhos, que lógico que tem inúmeros trabalhos para isso. E eu acredito que você vai evoluir o jogador também. Eu gosto muito de pensar em algo setorizado e individualizado, e você repetir movimentos que sejam técnicos, táticos e físicos, tudo para aquilo que o cara vai fazer, é possível fazer. Sim. Né? Porque você vai evoluir isso daí, aí que eu falo, você vem do micro pro macro e você pode fazer, porque o corpo humano, ele é uma esponja eterna. Ele vai ter sempre margem. Daí tipo, eu não posso treinar uma falta, eu não posso treinar um chute a gol. Só que você fez outras tantas coisas importantes, mas às vezes isso daqui vai complementar tanto para você ter um melhor resultado no campo, que você fala assim, poxa vida, aqui eu não vou fazer. Como não? Se eu treino físico pra caramba, repito, para eu poder aumentar minha condição física. Tecnicamente é a mesma coisa, poxa, eu preciso. Por que o basquete, o cara repete tanto movimentos individuais, setorizados, com bola, sem bola, para automatizar? Lógico que no basquete ele consegue repetir muito mais, porque ele joga uma bola. E é menor, tem menos gente. Lógico, Claro. né? Mas isso tudo você pode fazer com mais movimentos ou com menos. Então um dia foi desgastante, não vai ter jogo que o cara vai ter que tomar decisões, dominar, passar uma bola, chutar, cabecear, cruzar, estando cansado. Vai. E eu não vou treinar isso porque ele tá cansado. Não tem como, né? Então 5 minutinhos, 10 minutinhos a mais de um trabalho, ele dentro de uma sensibilidade, Lógico. você tem números hoje para isso. Sim. De você evoluir esse atleta 5 em 5 minutos lá no final do ano, quanto que você vai ter disso? Então o cara, quando ele tiver estafado, ele vai saber, porque ele treinou um pouco a mais, que ele tem condição de fazer isso mesmo estando nesse cansaço. É verdade, cara. E tá faltando isso, cara. Pô, brilhante. Vai vir. Você vai seguir a carreira mesmo ou você vai voltar eu pro tenho treinador? vontade. Eu tenho vontade de voltar pro futebol, sim. Isso aí eu falo com o pessoal e não é questão de pressa ou não. Eu imaginei que ali da parte do Corinthians poderia ter tido o segmento, justamente para... Eu queria até ter pego essa parte para colocar em prática aquilo que eu pensava e aquilo que eu estudei, né? Porque o estudo também ele não para, né? E para depois você assumir algo. Só que também não aconteceu nada assim. Não sei se por falta de propaganda minha, de oferta, de me colocar no mercado, mas dá vontade porque eu percebi ao longo da minha carreira e depois desse período de estudo e no Corinthians que é possível sim você fazer algumas coisas e conseguir fazer com que o atleta evolua e consiga repetir isso dentro de campo. Então, a busca de informação... Seria legal estar em algum lugar, lógico, pegar algum time de base, fazer isso, ou estar numa comissão do clube, Sim. que você vai pegar algumas escolas e ali você vai desenvolvendo alguma coisa. Eu estou aberto a isso, então pode ser que aconteça. Pô, tomara que dê certo. Por enquanto na Globo, viu, Vitor? De novo, não tô Porque falando tem nada. gente que fala bem, mas não executa. Mas lá no Exatamente. Corinthians eu validei isso, estando na então comissão. beleza. Então você vai ministrar o primeiro treino, você fica meio assim, mas depois você percebe que vai funcionar. E é gostoso. É gostoso. Ver o resultado, né? A construção Poxa vida. com, sei lá, 11 atletas, mais a galera, o elenco e tal, todo mundo Tem evoluindo. Pensar num treino pra evoluir o cara. E aí, como é que tá? e Putz, isso aqui eu não gostei, você faz. E dando resultado. E aí, a hora que o cara vai pro campo, A tua leitura de jogo dando resultado com o time todo, deve ser gostoso mesmo, deve ser gostoso. Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e
pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada pra você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo pra vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas pra vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora, eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?